Pessoas com habilidades manuais têm uma oportunidade literalmente na palma da mão de abrir uma empresa e lucrar com a própria arte. São casos assim que mostramos aqui no programa Ateliê de Negócios. No programa de hoje, a nossa convidada é a Dulcelice Massene, ela que é gestora nacional de projetos de artesanato do Sebrae Nacional. Mas antes dessa conversa com ela, com a Dulcelice, vamos acompanhar o negócio da Valdemira Ramos Ferreira, que tem 66 anos e é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Atualmente, a artesã é proprietária, junto com a sua filha Aline, da loja Pedaço de Pano, aqui em Brasília. Vamos conferir. Eu me chamo Valdemira Ramos Ferreira, tenho 66 anos, sou mineira do município de São Francisco. Eu sou professora aposentada pela Secretaria de Estado do Distrito Federal desde 2008 e atualmente sou artesã. Eu me chamo Aline Ferreira Feitosa, tenho 36 anos, sou professora de matemática e também artesã nas horas vagas. O artesanato entrou num momento na minha vida, num momento muito delicado. Trabalhava como professora e me aposentei. Achei uma maravilha. Isso, quando aconteceu aquilo, eu sonhava tanto, mas não durou nem 6 meses. Aquele grande sonho que eu tinha, eu falei, gente, me aposentei em setembro. E quando foi no ano seguinte, já em fevereiro, que todo mundo se preparando para retornar ao trabalho, as crianças para a escola, e aquele movimento todo, aí eu senti muito. Parece que eu não fazia mais parte daquilo. Veio uma saudade, veio uma melancolia e uma depressão. Em 2010, eu me divorciei. Surgiram os problemas de saúde que eu já tinha e não me cuidei, né? A minha família toda é cardíaca, tá? Meu pai, minha irmã faleceu com morte súbita. Aí eu tinha, né, a pressão descontrolou, tive que fazer um tratamento e tomar medicações, uma série de medicações. E o emocional estava destruído. Andando aqui nessa rua da Fundação Bradesco, fazendo uma caminhada, dando um primeiro passo, né, graças a Deus, tinha a placa lá que é um local de acolhimento, que tinha palestra, tinha aula de costura, tinha aula de bolos decorados, essas coisas. Gente, eu falei, mas eu nada daquilo, sim, parece que tocou em mim, sabe? Eu falei, mas eu preciso escolher alguma coisa. Aí entrei, eram as irmãs, né? Aí elas me acolheu direitinho, perguntou que eu estava bem e tal, porque eu chorava, eu calava, perguntava, eu não respondia, só acenava assim ou assim, né? Aí eu comecei a falar e comecei a chorar. Pelo menos já saiu, né? Aquela angústia toda começou a ser liberada. Aí eu conversei um pouco com ela e ela falou, volta aqui, semana que vem a gente vai reabrir um curso. Aí era corte e costura, né? E eu falei, bom, não é o que eu não sei não, mas não tenho a menor ideia, né? E entrei, entrei, fiz a minha matrícula, tinha que pagar uma taxinha para custear assim, o lanchinho, algum material para outra colega que talvez não pudesse arcar com a pequena taxa, né? Aí na apresentação, a professora deixou bem claro, né, que o curso era de corte e costura, que era só mesmo para ir tradicionais, né? Ensinar a cortar uma blusa e tal, e foi explicando, né? Aí eu falei, ai, mãe, mas eu queria tanto aprender boneca de pano. Eu não sei de onde
alguma coisa em mim, sabe? Acho que eu pensei nas minhas crianças, nos meus ex-alunos, né? Aí eu falei, gente do céu, ela, eu sinto muito, meu amor, mas aqui é corte e costura. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí uma das colegas chegou até mim e falou, Dona Val, porque eu falei, né, meu nome era Valdemira, mas poderia me chamar de Val, que era como me chamava, né, e eu gostava de se chamar de Val, gosto até hoje. Aí ela falou, Dona Val, assim que a senhora aprender a fazer a boneca, a senhora poderia fazer uma boneca para minha neta? Aí explicou a situação, né, a netinha dela deveria ter uns de 4 a 6 anos, era especial, e morava ela, a neta e a filha dela, que era a única que trabalhava, né, para sustentar, né. Gente, aquilo ali me tocou tanto, parece que aqueceu alguma coisa assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu aqui procurando ajuda, né? Procurando ser acolhida, e ela veio até mim com esse pedido. Aí eu falei, pois eu vou aprender. Então eu preciso, né? Por ela e por mim, né? A irmã doou um pedaço, sempre doava, né? Próximo ao final do curso, doava um pedaço de pano para cada aluna reproduzir uma peça das peças que ela tinha mostrado, que a gente tinha estudado no curso, né? Aí eu não usei a minha, né? Eu fiz, tinha levado um outro pano, um tecido menor, fiz a pecinha que ela pediu que cada um fizesse a sua vontade, né? Escolhesse, eu fiz. E guardei o pedaço de pano que a irmã tinha me doado, né, me presenteado. E com esse pedaço de pano, eu fiz a roupa da boneca da minha colega, né, da netinha dela lá. E nesse tempo também, quando eu estava no curso, eu participava de feira de artesanato. E lá tinha uma menina que trabalhava com boneca de pano. E eu sabia, assim, pelas revistas, pelas aulas da televisão, e essa colega que tinha, eu ficava namorando as peças dela, né? Aí eu pedi ajuda, falei, olha, eu estou precisando fazer boneca de pano, que eu gosto tanto, estou achando tão bonita a sua. E nesse processo todo, eu sei que eu fui só aprimorando o que eu já sabia do corte e costura, que eu tinha aprendido, né, as noções, e observando as bonecas dela, já tinha feito mais ou menos uma, não ficou tão obra-prima não, mas ficou, né. Aí essa colega também passou aí um dia e agradeceu, falou que a menina, né, apegava, naquela época, né, apegava tanto com a boneca que foi o primeiro brinquedo que ela se apegou. Quando a gente está disposto, se abre para aprender, tem uma possibilidade imensa, né. Então eu comecei por uma necessidade, né, de questão até de saúde mental mesmo, né, e hoje em dia eu tenho o maior prazer de fazer uma boneca, principalmente. Tudo a gente aproveita. Eu aprendi isso com a minha querida irmã, que é minha professora, né, lá do curso, lá de corte e costura. Ela explicou pra gente que o lucro da gente vem daquele menor tecido que você achava que não servia para nada. E hoje em dia eu percebo isso na prática, porque quando eu pego meus pedacinhos que ficaram das minhas bonecas, das minhas roupinhas, e junto faço uma bolsa, ele ganha um outro valor, bem mais. Além de eu estar aproveitando e também contribuindo com a natureza, não é isso? Então eu sinto feliz porque estou fazendo a minha parte também, né? Estou aproveitando tudo. Eu sempre vi a minha mãe trabalhando com as mãos, né? O artesanato, assim, vendo como filha. Eu vejo que o artesanato veio antes mesmo de todas essas situações que ela trouxe, né? Mesmo em sala de aula, com os alunos dela, ela sempre produzia brinquedos com os meninos, de reciclagem, massinha. E foi aí que começou, né? Às vezes eu ia com ela para a escola e trabalhava como se fosse uma monitora. Na aula de artes ia fazer bonequinho de massinha com os alunos. Ia para ensinar, não sabia muita coisa não, mas assim, minha mãe achava que tinha algum talento, então eu aproveitava e ensinava. Também com uma amiga dela, professora da escola, que trabalhava com biscuit, eu me interessei, fui aprender, fiz umas pecinhas de biscuit. Então, o que eu aprendi, eu já levava para as aulas de artes.
E sempre gostei de trabalhar trabalhos manuais. Assisti às vezes na TV, que tinha esses programas infantis, ensinava a fazer dobradura, essas coisas. Então, eu sempre estava replicando aquilo, repetindo, fazendo em casa, né? Fazendo arte em casa, literalmente. Então, começou aí. Sempre gostei. Faço origami, também costuro, mas aí eu costuro à mão mesmo, que trabalho com feltro. E assim, a máquina, ela já até me ensinou algumas coisas, mas pela falta de tempo, por conta do trabalho, eu ainda estou na ativa, sou professora há 10 anos, né? Então fica um pouco mais difícil, mas sempre que eu posso, eu dou um auxílio, né? Que seja uma costura reta, aparar uma linha. A gente começou nas redes sociais, foi de forma bem tímida, a gente foi aprendendo e já foi começando a postar. As primeiras postagens eram mais fotos, mas a gente sempre procura envolver e acolher as pessoas. Eu acho que esse é um dos nossos diferenciais. Então a gente sempre escreve um textinho, a gente sempre conversa com as pessoas, coloca as fotos. Aquela coisa assim, eu tenho um carinho muito grande porque eu fico muito emocionada com o trabalho dela. Né? Eu falo assim, de ver o carinho, o cuidado que ela tem para produzir. Eu falo assim, não, gente, mais pessoas precisam ver isso. Então a gente sempre escreve um textinho bacana, que envolva as pessoas, que gere um engajamento. Então isso é bem legal. Então assim, a gente sempre tem retorno. E eu até brinco com ela, eu falei assim, a gente está indo devagar porque por enquanto a gente não tem como abarcar todo mundo, porque assim, ela recebe, além das encomendas na feira, na loja, ela recebe também encomendas pelo Facebook, ela recebe encomendas pelo Instagram, né? Já nos perguntaram, vocês não têm vontade de colocar uma loja online? A gente falou, a gente só não coloca porque a gente não consegue atualmente atender todo mundo, a gente não consegue atender a demanda, então por isso que a gente vai devagar. A principal divulgação é o boca a boca, isso desde o início, como ela falou, as primeiras clientes foram as professoras, colegas de trabalho, e foi indicando para um familiar, tanto que colegas dela, a gente conversando, ela acabou me indicando para fazer um outro serviço que ela não fazia, que no caso é do feltro. E aí ela começa a mexer com feltro, ela começa a espirrar, ela fala, não, o feltro é com você. Então, quando tem alguma encomenda de feltro, ela redireciona para mim. E a gente vai acompanhando as famílias, por exemplo, essa eu fiz um buquê de casamento, aí depois eu fiz as lembrancinhas, eu fiz a decoração do chá de fralda, então a gente vai acompanhando as famílias. Algumas dificuldades que a gente tem encontrado ultimamente é o preço dos materiais. Isso tem assim onerado bastante, porque às vezes a gente vai uma semana, compra ali o material, às vezes a gente já usa todo o material no encomenda, a gente vai comprar novamente, ele já está mais caro. Né? E às vezes a gente tem dificuldade para repassar isso para o cliente. Ele fala, mas eu comprei semana passada com esse preço e agora está mais caro. E a gente tem que explicar. E os nossos clientes normalmente eles entendem, porque a gente procura usar sempre produtos de qualidade, um bom acabamento, a gente sempre se preocupa com os prazos, então normalmente a gente não ultrapassa, a gente já coloca um prazo de 15 dias para a gente ter tranquilidade e também a gente conseguir organizar às vezes os imprevistos que eles podem acontecer. Então a gente procura trabalhar com esses 15 dias para ter uma margem de segurança, para a gente não deixar nosso cliente esperando. Você que pensa em empreender, estude, procure informação de qualidade, faça cursos e acredite no seu sonho. Eu sou apaixonada por boneca. Acho que eu amava antes e não sabia que eu amava tanto boneca de pano, sabe? Foi uma coisa que, um encontro maravilhoso, eu com as bonecas, sabe? Eu converso com elas, eu brinco, eu não me vejo fazendo, por exemplo, cama e mesa, essas outras coisas grandes, volumosas, não. Agora para mim é a boneca de pano mesmo. Pois é, a gente viu aí um negócio em família, né? Entre mãe e filha que tem dado super certo, né? Agora vamos para aquele rápido intervalo, porque na volta eu converso com a Dulcelice Maceni, gestora nacional de projetos de artesanato do Sebrae. É daqui a pouquinho.
Estamos de volta com mais um programa, o Ateliê de Negócios. E a nossa conversa agora é com a Dulcelice Masseni, ela que é gestora nacional de projetos de artesanato do Sebrae. Dulcelice, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ateliê de Negócios. É um prazer te receber aqui no canal Empreender. O prazer é meu. Dulcelice, é bem isso, né? Acaba que as pessoas elas se aposentam e aí ficam assim, né? Deprimidas, sem uma ocupação, né? Já que depois de tantos anos de trabalho elas acabam ali se aposentando, mas aí o tempo vai passando e elas vão percebendo que de fato trabalhar é bom demais, né? E o caso da nossa personagem aqui, né? Da nossa artesã, ela realmente resolveu voltar para o mercado de trabalho e apostou aí no empreendedorismo, né? E acabou abrindo aí uma loja de artesanato, né? Isso, o artesanato ele tem essa função, né? Função de ocupação e também de gerar negócio. Então, essa possibilidade ela é muito buscada por pessoas que inicialmente, né, usam o artesanato como uma terapia, mas esse meio, a partir do momento que um artesão ele começa a tramitar nesse meio, ele termina sentindo a necessidade de atuar com a visão de negócio, né? Buscar, ele sente a necessidade do conhecimento e que tudo isso que ele tramita em todo esse segmento e acaba sentindo necessidade de buscar o conhecimento e para chegar ao mercado. Por quê? Porque é uma necessidade que é gerada pelo mercado. E o artesanato, por isso que eu contextualizei para dizer que o artesanato, ele inicialmente, algumas pessoas buscam como uma ocupação terapêutica, mas normalmente ela passa do terapêutico para a função econômica. E no caso dela, né, Dulcelice, como acontece na grande maioria das vezes, é que as pessoas começam fazendo ali em casa mesmo, sempre através de um pedido de um vizinho, de um parente. No caso dela, uma vizinha pediu para que ela fizesse ali uma boneca de pano, acho que para a filha da vizinha, e que acabou, ela se encontrou aí, né, no artesanato, né, a nossa personagem, a Valdemira, né? Isso, esse contato, esse pedido do vizinho, do familiar, ele não deixa de ser um teste de mercado. E a partir daí, o artesão, ele sente a capacidade que a peça que ele produz tem de encantar ou de gerar um desejo, né, de consumo. E esse é o caminho, na verdade. O artesão, nós sempre falamos que ele deve buscar o conhecimento e também buscar iniciar seu negócio comercializando na sua rede, né? Essa rede são de familiares, de amigos, de vizinhos. E esse já é um teste de mercado para ele sentir qual é a sua aceitação do produto que ele concebe ou que ele idealizou. A gente sabe também, né, Dulcelice, que é um modelo de negócio que acaba começando ali entre família, né? É a mãe que ajuda a filha que ajuda a tia, e um ambiente favorável, né, para que de fato seja um grande negócio em família, né? Isso, a maioria hoje das unidades produtivas, dos negócios artesanais que estão consolidados até no Brasil, eles são negócios familiares, onde o artesão, né, tem os seus filhos que produzem, as suas mulheres, e o caminho, nós falamos muito, você disse hoje um ponto que eu acho importante citar, que é a inserção do jovem no artesanato, né? O jovem e as famílias. Então, como nós podemos inserir esse jovem? Por meio do saber deles, né? Levar esses jovens para esses núcleos, essas empresas artesanais com trabalho que são inerentes a eles, para que esses artesãos, mestres ou mais velhos, fiquem na produção e que repasse esse fazer ou essa gestão do negócio aos que não querem seguir esse fazer, eles partam para o negócio e a gestão das empresas, né, artesanais.
esse desejo desses jovens futuros empreendedores em querer empreender, seja no artesanato, seja em outros setores, da gastronomia, do esporte, do entretenimento, do lazer, esse interesse está cada vez mais forte, cada vez mais presente na cultura, né? Principalmente desses jovens futuros empreendedores, né? Essa geração, ela é uma geração empreendedora, né? Então, pelas pesquisas, nós identificamos que o maior da idade de 19 a 34 anos são pessoas que eles optam por empreender ao invés de ser trabalhadores, ter trabalho normal com carteira assinada. Então, é um caminho, é um leque enorme que abre para esses jovens, e o artesanato, com certeza, é um deles, não só no fazer artesanal, né, porque isso é habilidade, mas também toda a cadeia que o artesanato proporciona, né, que vai desde a matéria-prima até o produto no consumidor e até a logística reversa. Então, em todo esse ecossistema do artesanato, tem a capacidade dos jovens se inserir, principalmente quando nós falamos desse modelo dos canais e das redes digitais. Assim como qualquer outro modelo de negócio, né, Durcelice, assim como qualquer outro segmento no mercado, é muito importante, né, que esses empreendedores, que esses jovens, que esses artesãos, artesãs, eles acompanhem, né, as tendências do mercado, né, eles se atualizem para que realmente eles possam acompanhar a demanda, né, que o mundo, que o Brasil quer e necessita, né? Com certeza, importantíssimo para o artesanato esse conhecimento, essa busca da tendência, de saber tendência de cores, né, tendência de cores, de texturas, e essa informação é muito importante, né? O artesão ele precisa estar muito conectado com todos esses setores que trazem essa leitura, né, da moda, de texturas de cores, de matérias-primas, da exigência, né, da parte de tecnologia, para que o artesão ele permaneça no mercado, ele se destaca cada vez mais, ele precisa buscar o conhecimento, ele é essencial para a sua sustentabilidade. E é bacana a gente falar também para o nosso telespectador, né, Durcelice, para quem está nos assistindo, que o mundo não está voltado apenas para a nossa produção de alimentos, né? A gente sabe muito bem que o nosso artesanato tem cruzado as fronteiras, a gente tem cada vez mais aí exportado peças, produtos, né, feitos aí das próprias mãos, né? A gente sabe que é um trabalho muito bacana, um trabalho artesanal, um trabalho manual e que sai e que cruza essas fronteiras Brasil afora, né? O artesanato brasileiro ele é desejado mundialmente. E eu tenho segurança em dizer que internacionalmente essa valorização do artesanato ela é bem maior do que nós brasileiros, né, damos a esse fazer, né, tão maravilhoso que reproduz a nossa história. E nós temos alguns artesãos, ou empresas artesanais que estão aí em vários países, né, na coroa inglesa, em Dubai, que foram inclusive empreendimentos que começaram, né, com empresa familiar e foi evoluindo até chegar hoje no patamar que eles estão da exportação, que é um nível que precisa ser galgado com muita consciência e muito conhecimento, porque para o artesanato esse fazer, né, maravilhoso, né, essas mãos que reproduzem a nossa história, encantam as pessoas. Isso, o artesanato brasileiro é peculiar, né? A gente só precisa, o SEBRAE, as entidades que atuam no âmbito do setor público e privado, eles estão voltados para organizarem essas empresas, esses pequenos negócios, para que eles possam exportar com qualidade e manter esses mercados e representar o nosso Brasil lá da melhor maneira possível. É verdade, Durcelice, e como tem representado bem, né, o Brasil lá fora, né?
Dulcelice Maceni, gerente nacional, na verdade, gestora nacional de projetos de artesanato do Sebrae Nacional. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender. Eu que agradeço. Artesãos, acreditem em vocês, as mãos são, vocês têm as mãos maravilhosas que reproduzem as nossas histórias, né, o nosso cotidiano e a nossa identidade. Nunca desistam e vamos, porque o mercado está aí, né, para o Brasil e para o mundo, para vocês. Obrigado mais uma vez, Dulcelice, e até a próxima. Para você de casa, meu muito obrigado pela audiência, pela companhia e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.